Graças a Deus. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Já conseguimos detectar aqui onde estava o problema e vai dar tudo certo em nome de Jesus Cristo. Nós conseguimos aqui dar uma ajeitada. Vamos já retornar, tá bom? Fica com Deus. Oi. Graça e paz, abençoados. Bom, tava batendo cabeça aqui com esse som, mas eu nem sei se ele tá saindo. Glória a Deus. Irmãos aí, dá uma alô aí, ver se o som tá saindo. Pra gente só confirmar aqui. Os irmãos que estão acompanhando, tem mais de 15 pessoas acompanhando aí no ao vivo. Me ajude aí pra gente continuar, ok?
contratempozinho aqui, mas a glória de Jesus. Tivemos algum problemazinho técnico que eu não estava sabendo acertar aqui, mas agora o som já está saindo tranquilo, tá dando para a gente ouvir, né? Tá dando para ouvir aqui no retorno, né? E vai dar tudo certo. Como prometido, né? Como prometido a todos, né? Nós vamos falar hoje sobre os dízimos. O irmão está dizendo que ainda não tem som, mas já tá com som. Já está saindo o som, tranquilo aqui. Eu já estou aqui já dando de ouvir. Tá dando de sair o som dali do BGzinho. Então vamos lá, irmãos. Como prometido a todos os irmãos, hoje nós vamos falar sobre os dízimos. Um assunto intrigante para alguns, mas para nós, tudo tranquilo. Obrigado, irmão Antônio Luiz, está nos acompanhando, está nos ajudando aqui, nos auxiliando. Um abraço a todos do grupo Descalomados, Nova Aliança, ao meu amigo John Leno Raposo. Nós estamos aqui trabalhando com a ajuda de Cristo e com a parceria do nosso amigo Francialdo, que está nos disponibilizando esse espaço. Drogaria Macedo, ali no Centenário, próximo da supermercado. Na Drogaria Macedo você encontra todo tipo de medicamento, perfumaria e você tem o melhor atendimento da cidade. Drogaria Macedo, Avenida Centenário, 1607. Estamos aqui com a ajuda dos nossos irmãos, o irmão Francinato está nos ajudando aqui, nos auxiliando, e o irmão Francialdo Habib, o irmão John Leno, a todos que estão nos ajudando, né, com a sua contribuição. E você que quer nos ajudar também, você está aberto, você pode mandar um WhatsApp para mim, que a gente vai estar conversando. A irmã Fabiana está dizendo, a irmã Lúcia, irmã Jaqueline, irmã Célia, e não sei o que significa esse último aqui. Irmã, diga o que é esse PA aqui. Irmã Lúcia, irmã Maria Lúcia, irmã Jaqueline e irmã Célia. Estão lá no sul do Brasil, estavam aqui, estão lá, estão acompanhando conosco. Temos 22 pessoas no ao vivo. Pedi desculpa aos irmãos que eu não estava conseguindo achar, já detectei aqui o problemazinho, faltava encaixar ali um plug. E vai dar tudo certo em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar desse assunto que para nós não tem polêmica nenhuma, que são os máser, os dízimos. Mas o que seria os dízimos? Em hebraico essa palavra significa, ela é os máser. Então significa que os dízimos são no plural. E vem do termo isaron, que significa a 10ª parte.
E esses dízimos, eles tinham uma finalidade, ok? Eles tinham uma finalidade. A finalidade deles era para os levitas, porque eles não receberam herança quando foram divididas as 12 tribos de Israel, e eles recebiam esses dízimos, e eles tinham que dar os dízimos dos dízimos e também dividir com os órfãos, com os estrangeiros e com as viúvas. Eram aproximadamente 7 classes de pessoas que se mantinham com aquele dízimo. Devemos dizer o seguinte: o dízimo nunca foi dinheiro. Em algum momento você vai ver alguém trocar um animal. Irmão Pablo, enviando um abraço. Um abraço, irmão Pablo. Graça e paz a todos. Essa palavra, ela é utilizada hoje como forma de barganha. E eles pegam o livro de Malaquias e aplicam em nós, aplicam nos ditos templos, que nós sabemos que nós somos o templo hoje. Em graça, nós não dizimamos. E hoje nós vamos falar o seguinte: por que não dizimamos em graça? Eu vou lhe dizer o porquê. Eu disse o que significava os dízimos, que vem da palavra Isaron, que significa 10ª parte, ou seja, 10, e não tem nada a ver com o que é praticado hoje. Dízimo, essa palavra dízimo, essa é uma prática que é antes da lei mosaica. Se você for um estudioso, você vai ver que no Código de Hammurabi existe algo parecido. Vamos aos exemplos. Em Gênesis 47, do 21 ao 26, José comprou toda a terra do Egito e cobrou 20%. Ele disse: olha, eu vou dar semente a vocês e vocês vão me dar 20% de toda a produção de vocês. Então era uma prática de dízimo antes da lei mosaica. Porque José ainda é filho dos patriarcas e Moisés vinha aparecer posteriormente só lá no livro de Êxodo. Então se tornou, vamos dizer assim, uma prática da lei, mas era anterior à lei. Dá para você entender? Irmão, mas o dízimo é bíblico. O senhor está dizendo que não devemos dizimar em graça? Não, se você está em graça, você não deve dizimar. A única coisa que em graça fazemos é por gratidão. E não há cobrança se você estiver no lugar e essas pessoas estiverem dizendo que estão em graça e há cobrança de dízimo, não é graça. Em graça é por gratidão. E quando há alguma coleta, quando se faz alguma referência à oferta, isso e aquilo, isso é para ajudar outrem, para ajudar os pobres. Quando você vê um sistema, na verdade, o sistema religioso é a maior mentira que já se criou. Vamos dizer assim, o roubo do Brasil, a subtração de dinheiro do Brasil é ficha pequena na frente do sistema religioso. Para você ter uma ideia, isso aqui é história. Até o concílio de Nicéia não se falava em dízimo. Até o concílio de Tessalônica não se falava em dízimo. Aproximadamente 1000 e poucos anos depois, quando houve outro concílio, foram mais de aproximadamente 21 concílios, mas é datado 7 concílios da dita Igreja Católica, e lá eles criminalizam aquelas pessoas que não derem os dízimos. Por quê? A pessoa
não dizima, e eles tacavam ela na fogueira. Se você pegar a história, algumas igrejas que são ditas cristãs, que não são, elas queimaram feiticeiros, e eles não eram feiticeiros, eles eram cientistas. É só você pegar a história do ano 1000, entendeu? Só você buscar no Papai Google, na Mamãe Internet, está tudo lá. Todos os concílios, está tudo lá. Concílio de Tessalônica, Concílio de Niceia, entendeu? Está tudo lá na grande rede. Você vai lá buscar, você vai pesquisar e você vai se informar sobre isso, ok? Então o que ocorre? Em graça, nós não dizimamos, porque o dízimo era a novidade da terra, da semente. Lá em Deuteronômio, capítulo 14, do verso 22 ao 29, hoje eu não vou ler muito, eu posso até ler alguma coisa. Era a semente, entendeu? E assim, o que as pessoas fazem? O que as pessoas fazem nos dias atuais? Os ditos líderes, eu não chamo eles de pastores, porque pastor só tem um. Pastor é o supremo pastor, é Cristo, e ele é o Espírito, e ele não habita em templo feito pela mão do homem. Ele habita em pessoas. Ele diz, eu sou o Espírito, e aonde está o Espírito, aí há a liberdade. Aqui eu estou com liberdade para me expressar. Muito embora nós vivemos numa pseudo-democracia. Ok? Então, em Deuteronômio, diz que o dízimo era novidade da terra. Deuteronômio 14, se você for ver aí, Deuteronômio 14, 22 ao 29, diz assim, ó. O dízimo para o serviço do Senhor. Certamente dará dízimo de todo o fruto da tua semente, que ano após ano se recolhe do campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolhi para lhe fazer habitar o seu nome. Comerás os dízimos do teu cereal. Olha o que é o dízimo. Escute isso aí. Você que está há tantos anos luz. Irmão, você já dizimou? Já, irmão? Eu fazia um Miguel Ângelo. Eu fazia um Miguel, porque eu era chamado de obreiro, né? E aí eu dava R$30, R$20 para ter o cartãozinho. E era questionado. Porque as pessoas perguntavam quanto é que eu recebia. Na cara de pau. E eu dava umas respostas meia bem educada, para não dizer o contrário. Então, dízimo, segundo a palavra, diz que era cereal, vinho, azeite, vacas, ovelhas, tudo isso aqui era dízimo. Diz assim, ó, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolhi para ali fazer habitar o seu nome. Eu creio que hoje dinheiro não é comido, porque quem come dinheiro é a pessoa que tem problemas psicossomáticos, que são chamados de loucos, rasgam dinheiro, come fezes, mas aqui está dizendo que iam comer o dízimo. Então você entende, por esse texto e por outros textos, que o dízimo, ele era alimento. Mas vamos lá. Comerás o dízimo do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Quando o caminho te for cumprido demais, que não possa levar, olha isso aqui, por estar longe de ti, o lugar que o Senhor teu Deus escolheu ali para o seu nome, quando o Senhor teu Deus estiver abençoado, então você vai poder trocar, eles podiam trocar, isso era para o povo judeu. Eu não sou judeu. Você vai vender, levar o dinheiro na tua mão e vai ao lugar do Senhor teu Deus e escolher esse dinheiro, dá-lo por tudo que deseja a tua alma. E aí ele tinha que trocar, a pessoa tinha que trocar, e já existia dinheiro, tá, irmão? Já existia dinheiro. Mas ele tinha que, era muito longe o local, tipo, o cara tá aqui em Boa Vista, ele vai lá para Manaus, ele vendia aqui, chegava lá em Manaus, ele tinha que comprar, ó, vaca, ovelha, vinho, bebida forte, qualquer outra coisa que te pedir a tua alma. Você vai comer ali diante do Senhor e se alegrará, tu e a tua casa.
porém não desamparará o levita dentro da tua cidade, pois não tem parte nenhuma de herança, a fim de que cada 3 anos, era de 3 em 3 anos, era de ano em ano e de 3 em 3 anos, tirando todos os dízimos do teu fruto do terceiro ano, e recolherá na tua cidade. Então virá o levita, pois não tem parte nenhuma de herança contigo. O estrangeiro, olha quem era beneficiário disso. O estrangeiro, o levita, o estrangeiro, o órfão, a viúva, aí conta, o sacerdote, os porteiros e os cantores. Eram 7 pessoas que eram beneficiadas por dízimos. Então o que ocorre, querido? Hoje, em graça, nós não dizimamos. Que é isso, irmão? Como é que a igreja vai crescer? A igreja não precisa de dinheiro, ok? Porque a igreja somos nós. A igreja não precisa de dinheiro. Você pode ir comentando aqui, querido, que a gente vai estar aqui respondendo. Nós tivemos aqui um pequeno problema técnico, mas já conseguimos sanar aqui esse problema. E o som não estava saindo, mas já está tudo certo, ok? Dízimo era alimento e era anualmente. Deuteronômio 26, do verso 12. Por que não dizimamos em graça? Porque dízimo era novidade da semente, porque dízimo era para o povo judeu, porque dízimo era um preceito da lei, e dízimo nunca foi dinheiro, era alimento, era ano após ano, de 3 em 3 anos. E era um edito, era uma regra, era uma obrigação, vamos dizer assim, a uma nação. E quando o pastor ou o pseudo-líder pega Malaquias e lê para você Malaquias 3, verso 8 ao 10, e ele não lê Malaquias 1, que diz, peso da palavra do Senhor a Israel. Brasil não existia. Começa por aí. Brasil não existia, querido. Ok? Mas os pseudos líderes evangélicos de hoje dizem que são levitas. Olha o dedo, ó. Nunca foram, nunca serão. As tribos estão espalhadas pelo mundo. Se elas existirem por aí, um descendente da tribo de Judá já tinha sentado no trono. Ok? Meu irmão. Por que não dizimamos? Porque o templo não existe mais. Mateus 24, verso 2 diz que não ia ficar pedra sobre pedra. O que existe hoje em Jerusalém é o muro do templo, que é chamado Muro das Lamentações, que foi destruído, foi dissipado, assim como Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsada, ai de ti, Jerusalém. Porque se vocês tivessem dado ouvido, aí entra na história de Jesus que disse, eu vim para os meus não receberam. Ok? Então, querido, esse templo, quando foi que ele caiu, irmão? Foi no ano 70, com a destruição de Jerusalém. 7 guerras de Israel, destruição de Jerusalém, livro da história dos Hebreus. Tá aí, irmão, na grande rede, pesquisa e se divirta. Entendeu? Estude Código de Hammurabi, estude Biblioteca Nag Hammadi e os inúmeros livros apócrifos que existem por aí. Você não vai ver cobrança de dízimo. Você não vai ver. Pode ter certeza. A única cobrança que existia era para o judeu. Irmão, mas os pseudos líderes, eu não estou aqui falando deles, né? Mas eu estou aqui dizendo que eles dizem que são os sacerdotes. Segundo Hebreus capítulo 7, verso 8 ao 28, diz que o sumo sacerdote é Jesus. E os sacerdotes que podiam receber eram da tribo de Levi. E eles associam a isso, nos dias atuais, dizendo que eles são da tribo de Levi. Irmão, isso é mentira, irmão. O Brasil foi descoberto, que aqui já viviam índios, isso é sabido. A história do povo brasileiro não sei o que, Queiroz, o nome do autor. Você pode pesquisar também na grande rede, tá lá. Eles deixam tudo lá guardado. Darcy Ribeiro. A história do povo brasileiro. Eu sei algumas coisas, irmão.
Primeiro, o único sacerdote que existe hoje é o sumo sacerdote. E ele diz que de uma vez por todas, em um só dia, iria acabar com tudo. E Paulo disse em Romanos 10, verso 4, que o fim da lei é Cristo. Por que não dizimamos? Porque era um preceito da lei. Eu não vivo sobre lei, eu vivo sobre a graça. Ok? Se você vive pela graça, você não é obrigado. E não era obrigação não, tá, querido? Não era obrigação. Não existem os levitas. Só eles tinham, vamos dizer assim, a obrigação de recolher os dízimos. E hoje, querido, não existe esse povo. Mas, infelizmente, o que se vê dentro desses locais é uma lavagem cerebral terrível. Terrível. As pessoas, eu ainda não li ainda a exortação. Porque a exortação, ela tem um início. E no início, fala que era para uma quantidade de pessoas, e hoje eles querem aplicar no povo brasileiro que nem existia no mapa. Entendeu? Nem existia no mapa, e o povo quer aplicar nos dias atuais. Um abraço ao meu amigo Josimar Vieira. Nós estamos bem, meu querido. Um abraço a todos os mobiles telespectadores, todos que estão acompanhando. No início deu algum problema, mas vai ficar no gravado. E aí você pega dessa parte que a gente começou a falar aqui e vai dar tudo certo. Irmão, mas os pastores dizem, os pseudos pastores dizem, eu vou ler aqui, irmão, porque isso aqui é para você, é didático isso aqui, ó. Isso aqui é didático. Hebreus, capítulo de número 7. Hebreus, capítulo 7. Diz assim, ó. Do versículo 5. Ó, diz assim, ó. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio, e eles têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos. Quem eram os irmãos? Quem eram os seus irmãos? Você é irmão de um judeu, é? Eu não sou. Irmão, você é judeu? Não. Eu fui adotado, irmão. Mas eu fui escolhido desde antes a fundação do mundo. Em Jesus. Aí o que é dos seus irmãos? Embora tenham este descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja analogia não se inclui, entre eles recebeu o dízimo de Abraão e abençoou os que tinham as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o interior é abençoado pelo superior, ou o inferior. Aliás, aqui são homens mortais que recebem dízimo, porém ali aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer também, Levi, que recebeu dízimo, pagou na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro. Isso aqui é muito simples, irmão. Melquisedeque é a primeira manifestação do Criador em carne e sangue. Você pode questionar, você pode brigar, você pode fazer o que você quiser. É a sua interpretação. Em graça, nós entendemos que Melquisedeque é uma manifestação. Depois, Cristo se manifestou de forma teofônica. Apareceu até mesmo a Abraão, apareceu a José, apareceu a Isaac, apareceu a Jacó, apareceu a Moshe Rafino, que é Moisés, apareceu a Sansão, apareceu aos profetas, apareceu a diversas pessoas antes da encarnação do Verbo, de forma teofônica. E depois João disse: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então aqui é muito simples. Melquisedeque na figura
de criador, na figura de Deus, recebeu os dízimos. Por quê? Porque em Abraão viria a tribo de Levi. Dá para você entender? Abraão era a continuidade. Abraão fez aquilo para prefigurar os levitas, uma ordem levítica que iria se levantar através de Moshe Rabbeinu, através de Arão, para dar continuidade. Irmão, mas por que você está falando tudo isso? Irmão, porque muitas pessoas estão sendo massacradas, estão sendo de forma vexatória humilhadas dentro desses tais tempos. Em Abraão, já se prefigurava os levitas que estavam nos seus lombos. É só você ler, irmão. Ele deu dízimo de despojo de guerra. Entenda, ele deu dízimo uma vez só e foi de depósito de guerra. Irmão, Jacó também deu dízimo. Jacó prometeu dar dízimo, mas você não vê Jacó dando dízimo. Essa aqui é a verdade. Teu pastor não fala isso não, né? Ele não vai falar mesmo não, irmão. Eles são covardes. Eles são covardes. E eles inventaram esse sistema religioso aí para subtrair o teu dinheiro. Se você for ver numa tradução mais antiga, vou mostrar aqui. Bíblia, edição pastoral. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia minha, eu gosto muito dela. É uma Bíblia de edição pastoral. Quando você abre ela lá em Malaquias, nós vamos já abrir, você vai ver que não é furtará e não é roubará. É enganará. Irmão, enganar é o mesmo que roubar? Não. Você pode pesquisar aí no Google o que significa enganar, o que significa furtar e o que significa roubar. Roubo é com agressão. Roubo, eles utilizam a palavra roubo. Furto é quando a pessoa não presencia. A pessoa está dentro da sua casa, alguém entra, subtrai algumas coisas, isso é furto. Roubo é quando você presencia, talvez você até agredido. Como motos são roubadas. Mas, infelizmente, eu fui há uns dias atrás aí, acho que 2018, não, 2020, eu fui numa live. E tinha igual aqueles lá de Jesus lá. Escribas e fariseus, eles são doutor de lei, mas eles aumentam a ignorância demais. Eles aumentam a ignorância, eles pegam tudo ao pé da letra. No original, querido, de Malaquias, eu vou ler aqui. Você está duvidando, né? Eu aconselho você comprar uma bíbliazinha dessa aqui, pastoral. É dos nossos irmãos lá da igreja, da ICA. Ele diz, eu sou o Senhor teu Deus e tal. Diz assim, ó. Pode um homem enganar a Deus? Pois vocês me enganaram. E vocês ainda perguntam, em que te enganamos? Aí ele diz, nos dízimos, no plural. Em alguma Bíblia já está, na Bíblia de Jerusalém diz, nos mácias. E nas contribuições. Vocês estão ameaçados de maldição. E mesmo assim estão me enganando. Vocês e a nação inteira. Aqui não está escrito as nações. Aqui está escrito a nação inteira de Israel. Ele diz, tragam os máceres completo para o cofre do tesouro, para que haja alimento em seu templo. Olha aqui, esta tradução aqui é uma das mais antigas. Ela está dizendo que dízimo é alimento e não dinheiro. Irmão, mal pensar que era dinheiro. Não, teu pseudo líder aí está te enganando. Isso aí é o que ele está fazendo. Para que haja alimento em seu templo. Faça essa experiência comigo. Diz o Senhor, vocês vão de ver, então, se não abro as comportas do céu
e se não derramo sobre vocês as minhas bênçãos de fartura. O que significa isso, irmão? Os pseudos líderes aí, eles dizem que as bênçãos do céu é dinheiro, é grana, você vai ser, você vai ter, você vai conquistar. Isso é mentira, irmão. Esse devorador está escrito em Joel. Nós vamos falar tudo, irmão. Ele diz assim, ó. Em algumas bíblias vai dizer o gafanhoto devorador. Ó. A carestia causada pelo gafanhoto e pela seca. Peso da palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Aí ele vai deixar, ó. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Tá ouvindo, irmão? É gafanhoto. Mas os líderes religiosos, eles dizem que são daimons. Daimon significa espírito. E nem todos têm, tá? Nem todos têm. Que é isso, irmão? É verdade. Deus escolheu uns para a honra e outros para a desonra. Os que são para a honra são os eleitos de Deus, eles têm o espírito. Os que são para a desonra, eles são animais irracionais. Eles só têm alma e corpo. Hoje mesmo eu vi coisas terríveis. 3 casos de mães que uma tacou fogo no filho, outra matou a criança e ainda cortou o corpo dela todinho. A criança tinha meses. Todas tinham meses. Isso são o quê? Animais. Causa indignação. Você que tem Deus, você que tem um espírito, você se revolta. Os teus daimons maus quer vir para fora. Daimon é espírito. Mas as pessoas, como que elas estão? Elas estão por aí dizendo que esses daimons, eles comem dinheiro. É não, querido. É só você fazer uma pesquisa e você vai ver que o gafanhoto, uma hora ele é uma lagarta, locusta. Uma hora ele rasteja. Ele vai comendo a folha porque ele está rastejando. Uma hora ele se desenvolve e fica um pouquinho maior. Daqui a pouco ele migra porque ele vai voar. Mas, infelizmente, Isaías diz que eles são cães gulosos nos dias atuais. E eu estou aqui neste programa e estou correndo o risco da plataforma me bloquear, mas eu vou embora. Se quiser bloquear, não tem problema. A gente grava em outra plataforma e manda áudio para os irmãos. Mas isso aqui vai ficar registrado aqui, querido. Esse assunto é um assunto bom, polêmico, para mim não. Mas aqui está dizendo, querido, que esse gafanhoto lá de meu amigo Neilson Munhoz, líder religioso, Guerreiro Matos, graça e paz. Tô ligado, meu amigo Neilson, tá dizendo. Amém. Tamo junto. Depois eu vou responder a todos, tá, abençoado? Quando você entende isso, abençoado, que você não é levita, você que é obreiro, você não é levita não, tá, irmão? Ah, irmão, eu canto na igreja, eu sou levita. É não, abençoado. Levita era da tribo de Levi. Eles eram porteiro, eles eram ajudadores. Eles eram da linhagem de Arão, eram sacerdote. E não existe mais. E detalhe, Abraão dizimou uma vez e foi despojo de guerra. Não uma vez por semana, não uma vez por mês, como eles fazem. Irmão, raciocina comigo. Como é que é a cabeça de um religioso? Preguiçoso, não gosta de trabalhar.
vou abrir um salão, eu vou conseguir ludibriar, porque é esse o nome. 30 pessoas. E se 30 pessoas ganhar R$1.000, é R$30.000. E se eles forem fiéis desses R$30.000, o líder lá vai ter R$3.000 livre para ele fazer o que quiser. Isso eu estou colocando aqui no mínimo do mínimo do mínimo, porque existem pessoas que têm coragem. Irmão, você recebeu o dízimo? Irmão, eu estava no sistema. Até uns 3, 4, 5 anos atrás eu estava. Fui dirigente de congregação. E só uma pessoa lá, eu não vou citar nomes, ela dava entre R$1.000 e R$1.500. Mas olha o que acontecia na minha situação. Eu recebi uma congregação na época, a congregação não tinha nenhuma arrecadação. Quando a congregação começou a ter arrecadação, todos os outros líderes queriam aquele lugar. E eu disse, pode ir para lá, meu irmão. Foi tão tal que quando eu saí de lá, eles ficaram surpresos. A congregação chegou a arrecadar mais do que todos os outros lugares. Eu falo isso sem ter medo de errar, irmão. Todas as outras congregações. Os outros pastores ficavam tudo de cabelo em pé. O que esse irmão está falando lá, meu irmão? Mas era só uma irmã, só um irmão que ajudava. E eu colocava o minha esposa, entendeu? E eu entreguei aquele trabalho. Irmão, saio de cabeça erguida. Não fiquei com sequela nenhuma. Eu não fiquei com nenhum problema na minha alma. Eu saí de cabeça erguida, tranquilo. É tão tal que hoje eu falo aqui abertamente. Irmão, você fez isso? Fiz. Eu repito, eu fazia porque era obreiro. E eu, para estar ali como obreiro, eu tinha que fazer aquele Miguel Ângelo, que nem diz o Mala. Entendeu? Sabe como é que é? Mas eu sempre ajudei pessoas. Boa noite, minha querida e amada irmã Solange Maria. Grande abraço. Tamo junto. Meu amigo professor Joás, forte abraço. Eu vou lembrando aqui, eu vou falando dos irmãos. Então, querido, quando eu estava ali, eu era praticamente obrigado. Inclusive, os líderes da época, eles nos obrigavam a cada 2 terça-feiras tocar nesse assunto. E eu dizia, dízimo é para ser ensinado, não é obrigado. E tinha uma irmã nossa lá, que ela não dava. Ela não conseguia trazer. E eu via no semblante dela que ela ficava entristecida, ela ficava assim meio chateada. E eu digo hoje à irmã, dê graças a Deus que você não fazia, que você não tinha condição de fazer. Talvez seu coração é para você fazer, mas aquilo dali era uma imposição do homem. E é uma imposição do homem. Eu estou falando aqui abertamente, irmão. Eu não tenho medo de nada não, irmão. Se eu tivesse medo, eu nem comia. Porque quem come vai no banheiro. Quem bebe água, bebe refrigerante, vai ter que ir no banheiro. Quem tem medo não come. Por que não dizimamos? Porque eu disse primeiramente, era novidade da terra. Eu não sou agricultor e se tiver alguém que é para fazer isso, são os agricultores. Mas no Brasil não é tribo de Israel. Entenda, querido, nós estamos no século 21. O Brasil foi descoberto entre o século 14 e o século 15. 1500, se eu não me engano. O Brasil tem 500 e poucos anos agora, recente. Mas antes daqui já existiam os almeríndios, os índios, povos indígenas,
que só não dissiparam tudo, não fizeram como fizeram na América, só não dissiparam tudo, não sei nem porquê, mas eles estão aí. Por que não dizimamos? Porque já estamos abençoados em Cristo, que nos livrou do ministério da condenação. Colossenses 2, verso 9. Eu vou ler, talvez você está olhando aí, você não está acreditando. A irmã Solange está dizendo, é verdade. Amém. A irmã Solange, ela também, eu acho que chegou a... Eu não sei se ela ainda está, mas... Irmão, a gente tinha que fazer. Inclusive, eu preguei algumas coisas sobre isso. E eu quero aqui, em público, se você que me ouviu um dia, eu retiro tudo aquilo que eu falei, tá bom? Eu retiro. Sobre esse assunto, os masters, eu retiro. Deixa eu só procurar aqui uma referência. Então, querido, voltamos. Então, por que não dizimamos? Porque já estamos abençoados com toda sorte de bênção. Efésios 1, verso 3, se eu não me engano. Colossenses 2, do 9 ao 15, diz assim, ó. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também neles estais aperfeiçoado. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosse ressuscitado, mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e quem constava de ordenança, o qual nos prejudicava, removeu inteiramente, encravando na cruz. Dá para você entender isso aí? E despojando os principados das potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfou neles na cruz. Você podia dar um decantas aí, era para você dar um creme crack, um samambaia. Deus anunciou isso através de Abraão. Gálatas 2, verso 3 e 6. A quem vive da lei, escute isso, eu vou ler já já. Gálatas, depois de Coríntios. Está escrito, querido, eu vou só ler. Gálatas, capítulo 2, diz assim, ó. Contudo, Gálatas 3, verso 6, diz assim, ó. É o caso de Abraão que creu em Deus e isto foi imputado por justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos da terra. De modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Você dá para você entender isso aí, abençoado? Dá para você entender? Dá ou não dá para você entender? Querido, nós somos abençoados. Aí o texto vai dizendo, ó, todo quanto são, pois, das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticar. E é evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus,
porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por ele viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse ao gentio em Jesus Cristo, a fim de que recebeste pela fé o Espírito prometido. Então, querido, eu não preciso dar nada a Deus abençoado. Eu, Alex Silva Sampaio, não preciso dar nada para Deus. Tudo é dele, querido. Quem é que consegue ofertar a Deus? Jó 41:11 diz que ninguém consegue ofertar a Deus. Êxodo diz que ninguém consegue. Nós vamos ler aqui. Entenda, o que eu estou dizendo aqui é um preceito da lei. Você vive aí, irmão? Agora eu vou lhe perguntar uma pergunta bem. Você vive pela lei ou vive pela graça? Paulo diz algo interessante em Gálatas. Pela graça sois? É Gálatas ou é Efésios? Uma coisa assim. 2, verso 8 e 10. Depois você procura aí. Você sabe. Pela graça sois salvos, se não vem de vós, é um dom. Romanos 11, verso 29, diz que os dons são dados e são irrevogáveis. Ou seja, o eleito de Deus, ele já veio dotado com toda sorte de bênção. E não é grana. É o favor imerecido. Se fosse você, eu dava um creme crack aí, um decanto. E em graça, eu disse, não dizimamos em graça, porque em graça é por gratidão. Vamos ler? Vamos ler, 2 Coríntios. Vamos ler. Eu estou aqui, irmão, só lendo o que já está escrito. Capítulo 9, 7 ao 10. Diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto o seu coração, não com tristezas ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência e superabundância em toda boa obra. Porque está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Você está entendendo aí? Ei, querido, ei, deixa eu só te falar uma coisa aqui. A contribuição é para os pobres. E a gente tem que distribuir, olha, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. Eu tenho que fazer a contribuição segundo o que propôs o coração? Certo. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amor romantizado, porque amor significa Roma, de trás para frente. Amor, se eu não me engano, é Avade, uma coisa assim. Tá lá. E o que significa amor e o que significa o nome amor em hebraico é outra coisa. Não é nada disso que as pessoas pensam. Porque uma hora tu ama, daqui a pouco tu tá odiando. Quem ama não odeia, irmão. Segundo Paulo, capítulo 13 de Coríntios, ele diz que o amor tudo suporta. O amor tudo suporta. Amar não é o que as pessoas pensam, não. Amar é dar a vida assim como Cristo deu à sua igreja. Alguém tem coragem de dar um filho? Ninguém. Eu não tenho. Amor, irmão, não é um sentimento. Amor é um compromisso. E nós estamos falando aqui desse assunto. Envolve amor. Envolve. Mas muitas pessoas contribuem lá para querer barganhar com o eterno. Ninguém consegue barganhar, não. Vou ler aqui, para você ver. Vou ler aqui, eu vou procurar aqui.
Olha o que diz Jó 41, verso 11. Quem primeiro deu a mim, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Ninguém consegue ofertar a Deus, não, abençoado. A única oferta que Deus abençoou foi Cristo. Ele é o sacrifício eterno, vicário. É o sacrifício perfeito. Essa história de dizer que eu vou ofertar, que eu vou dar a Deus. Irmão, isso é mentira, isso é engodo, isso é falácia. Você está sendo enganado. Êxodo 19, verso 5. Vai aprendendo aí, irmão. Êxodo. Agora, pois, se diligentemente ouvires a voz e guardares a minha aliança, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Deus, querido, o Deus que talvez você não conhece, ele é o Deus Agion, governador de todo o universo. Deuteronômio 10, 14. Eu estou lendo, irmão, aquilo que já está escrito. E eu estou dizendo para você que em graça nós não fazemos isso. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, e a terra, tudo que nele há, tudo é dele, abençoado, tudo é dele. Agora vamos para Romanos 11, 35. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É o que está escrito. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Assim seja. Amém. Ok? 1 Coríntios 10. Eu estou simplesmente lendo, abençoado. 1 Coríntios capítulo 10. Verso de número 26. Diz assim, ó. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. O salmista Davi diz, do Senhor é a terra e o mundo em que neles habita. 28. Porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada aí, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da sua consciência. Querido, em graça, você no máximo ajuda os pobres. E em graça, você não pode levar isso aqui, ó. O telefone, o celular, para fazer uma selfie. Eu já disse aqui, eu vou repetir aqui o que eu disse. Eu disse em certa feita aqui no programa, uma das vezes que eu vim aqui, que quando você vai levar uma cesta para alguém, você não pode levar a câmera, porque você vai estar constrangendo quem está recebendo. Constrangendo. Até agora 14 pessoas estão no ao vivo. Agradeço a todos que estão nos ouvindo. Querido, nós vamos falar também sobre esse dízimo de Abraão. Nós vamos falar que não é dinheiro, é alimento. Nós vamos fazer aqui uns 2 ou 3 programas falando só sobre os massas. Entendeu? Nós tivemos numa série passada falando sobre o El Diablo. Entendeu? E nós agora estamos nessa série. O dízimo apareceu a primeira vez Abraão falando com Melquisedeque, rei de Salém, já prefigurando o sacerdócio levítico, a cidade do grande Deus, como disse Davi. A cidade do grande Deus. E eu repito, ele deu uma vez só e foi despojo de guerra.
Se você quiser guerrear, tomar um lugar como até hoje, até os dias atuais, as pessoas estão lutando para dominar territórios, para continuar tomando territórios. Quando a gente lê Malaquias, ali é a parte da exortação. Mas o povo, eles acham que um texto começa pela exortação. Um texto, por exemplo, uma redação, ela não começa pela conclusão. Ela começa pela introdução. Então, se você for para a introdução dos dízimos, irmão, você vai ficar angustiado. Irmão, eu fico assim, fico triste. A casa do tesouro, que muitos ensinam que é a igreja, não é, irmão. Era um local em Jerusalém. Ezequias falou isso em Crônicas, 2 Crônicas 31, do 11 ao 12. Ezequias. Neemias 12, verso 44. Irmão, se você for ver, Moisés, chegou um tempo que Moisés, eles não tinham mais onde guardar. Israel cresceu tanto, se multiplicaram tanto, que teve uma hora que ele mandou parar. Não ele, Arão mandou parar. Você pode pegar na história aí. As câmaras eram vigiadas por levitas e administradas pelos sacerdotes. O povo não tinha acesso a elas. Neemias 12. Não tem em nenhum lugar da Bíblia onde diz que a igreja é a casa do tesouro. Não tem nenhum lugar da Bíblia onde diz que os pastores atuais são levitas. Não tem nenhum lugar da Bíblia onde diz que, a não ser aquele que eu li, que eles trocavam. Nenhum lugar da Bíblia onde diz que era alimentos. Hoje virou dinheiro. É só você ler Hebreus capítulo 7. Você vai ver. Mudou o sacerdótico levítico para o de Jesus. Necessariamente mudamos a lei de Moisés para o evangelho. No evangelho, não há distinção entre gentil e grego. No evangelho, cada cristão verdadeiro é sacerdote real, não apenas o pseudo-pastor. No evangelho, cada cristão verdadeiro é a casa de Deus, não um prédio feito por pedra. Trazei o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, como diz Malaquias. Aquilo dali era para o judeus. Irmão, você aqui, caboclo, roraimado, roraimense, você acredita que você é descendente de judeu? Porque se você não é, você não está obrigado a fazer. E outra, se você pesquisar hoje, querido, você vai se assustar. Sabe o que os sacerdotes de lá de Jerusalém falam? Não tem o templo. Pegue tudo que você tem e repartam com as viúvas, com os estrangeiros, com os órfãos. Outra coisa, nós vamos falar isso aqui. Para tomar dízimo, tem que ser da tribo de Levi, tem que ser sacerdote, tem que viver pela lei, tem que ser descendente de Abraão. Não tem ninguém na face da terra vivendo pela lei, a não ser alguns sistemas religiosos que transicionam os pactos e misturam judaísmo com evangelho. Mas eles não vivem os 613 preceitos da lei. Que é isso, irmão? Só existe 10 mandamentos. Irmão, você está lendo pouco. 613
613 mandamentos. Eu tinha todos eles com todas as referências no meu HD externo. Eu não sei onde está. Eu já procurei no meu HD externo, não sei onde está, mas está lá. Mas se você quiser, você pode pesquisar aí no Papai Google, na Mamãe Internet. E aí você vai ver os 613 preceitos. Muitas pessoas aqui conosco. A irmã Solange disse que era o que fazia a doação. E era o seu esposo que fazia a doação. Mas a senhora não está obrigada não, tá, irmã? Se a senhora quiser fazer uma doação, a senhora pegue alguém que a senhora conhece e ajude ela. Dê um mantimento, pegue uma quantia do seu soldo, do seu salário e ajude. É bom uma pessoa que você não conhece, que quem vai retribuir é o Eterno. Mas a gente só faz isso, irmão, quem tem o Espírito. Quem não tem o Espírito, irmão, eles querem que a gente se taque na parede, deseje o mal pra gente. Não gosta dessa pessoa. Tem pessoas que não gostam da gente só porque a gente existe. Eu não gosto desse cara. Esse cara é muito chato. Esse cara é isso, esse cara é aquilo. Nunca conseguiu sentar e conversar com a pessoa. Eu não gosto de fulano, não gosto de ciclano. Nunca sentou para conversar. Nunca ouviu uma opinião. Não tem resiliência. Não trabalha a introspecção. E esse povo aí diz que é cristão. Eu tenho muita desconfiança desse pessoal. Muita mesmo. Agora você imagina o cara que ganha 10 mil. Ele tira. Agora eu vou entrar aqui num assunto bem coach. Você sabe o que é coach, né, irmão? Por aí existe um bocado aí. Agora tem os coaches evangélicos. Não é cristão, tá? Porque cristão não é coach. Você pode fazer consulta com coach. Beleza. Ele vai te dar um norte para a tua vida. Vai mudar o teu entendimento emocional, o teu entendimento financeiro. Ok. Mas dinheiro é tempo. O teu dinheiro é tempo. Você trabalha por quê? Por tempo. Você trabalha, tem um horário, das 8 às 12, das 14 às 18. E quando faz hora extra, das 18 à meia-noite. Isso é tempo. E é você que vai determinar quanto tempo eu invisto nas coisas. Agora imagine, você tirar 10% do teu tempo e doar para esses cabras aí, preguiçosos, mau caráter, que ficam só lá nos gabinetes. Não vou dizer nem pastoral não, porque não é pastoral. Eles não aconselham nem eles mesmos. Ficam só aí, esperando. Eu vou só dizer aqui para tu se assustar. Se juntar os 5 cães gulosos do Brasil hoje, eles têm fortuna bilionária. E quem criou isso? Foi as pessoas que acreditam em Malaquias 3, do verso 7, do verso 8 até o 10. Irmão, você está comprando uma briga grande. Não, querido, não estou comprando briga grande, não. Estou tranquilo, abençoado. Irmão, mas é uma doutrina bíblica. Deixa eu te falar. Nós, em graça, não seguimos uma doutrina bíblica. É isso, irmão. Porque se eu seguisse uma doutrina bíblica, Deuteronômio servia para mim. Deuteronômio 28, do verso 1 ao 15, diz que é bênção. Do verso 16 ao 68, 69, se eu não me engano, é maldição. Se Deuteronômio, na lei do talião, olho por olho e dente por dente, não existe isso mais, abençoado.
Mas somente os evangélicos levantam a sua voz e diz: olha aí, não está prosperando, porque saiu daqui, porque a mão do pseudo líder não está sobre ele. Aí o irmão fica correndo da sala para a cozinha, agoniado. Querido, as pessoas não se dão bem na vida porque não correm atrás. Existe hoje inúmeras faculdades 0800. Praticamente R$ 50 por mês você se forma. Então existe mercado para tudo. O Brasil não está em crise, o Brasil está em Cristo. E muitos, milhares, estão aí, só esperando você sacar o teu apurado e colocar. Eu vou te contar aqui. Uma abençoada pediu para um sobrinho para mim ir com ela lá para me ajustar o negócio dela do Pix, para ela já fazer a transferência na hora que caiu o apurado dela. Eu disse: irmã, não faça isso não. Irmã, eu tentei de tudo que foi jeito explicar para aquela abençoada. Mas ela diz que a igreja dela não é de ladrão. O líder dela não é ladrão. Irmão, eu tentei de todas as formas. Mas ela não aceita. Sabe por que não aceita, querido? Porque o eleito de Deus aceita. Ele diz: essa aqui é a verdade. Nós não devemos fazer isso. Nós estamos em graça. Quem está em graça é novidade de vida, é nova criatura, é novo entendimento, é novo pensamento. Mas infelizmente, as pessoas estão aí e elas vão continuar subtraindo o dinheiro das pessoas. E aí, abençoado? Nós vamos continuar essa falada. Continuar falando desse assunto. E esse assunto é um assunto muito polêmico para o meio religioso. É um assunto que o amigo Francialdo aqui acaba de chegar no recinto. Esse assunto é um assunto polêmico. O irmão Francialdo sabe disso. É os Masters. Nós vamos fazer uns 2 a 3 programas. Estamos aqui já faltando só 10 minutos. Eu estou falando pouco aqui. Rapaz, deu um problema aqui, Francialdo, aqui. Não conseguia ligar, era só apertando o plugzinho ali. Fiquei quase uns 20 minutos aqui, mas deu tudo certo. Eu estou falando aqui para a irmã Solange aqui, ó, que é ela que bota, o esposo dela que fazia as doações lá no sistema religioso. Teve outra irmã aqui que disse que o abençoado ganha um valor alto. Agora imagine isso sendo investido, Francialdo, em missões verdadeiras. Imagine o teu tempo, porque dinheiro é tempo. Quanto tempo tu demora para tu cortar um cabelo? Tem um tempo. Então você decide doar o teu tempo para um cara que está lá dentro do gabinete, sem fazer nada, sem dar um prego na barra de sabão, todo mês administrar parte do teu tempo. É o tempo, abençoado. E eles pegam, Francialdo, e fazem o que quer com eles. Eles viajam, eles vão para Israel, vão para Nova York, vão para qualquer outro lugar. É só você fazer uma pesquisa aí, você vai ver. Mas nós vamos estar falando. Vamos só tomar uma água aqui e já retornamos.
Glória a Deus! Estamos de volta com o programa Descalumados, fazendo as nossas últimas considerações finais. Querido, a única coisa que eu posso dizer a você, saia do engano, saia do engodo. O sistema religioso é o maior golpe que já criaram, é o sistema religioso. Para enganar, para apavorar, para causar dentro das pessoas medo, pânico, pavor. É o sistema religioso. Infelizmente, muitos não vão fazer questão de me ouvir. Vão tapar os ouvidos, vão dizer, esse irmão é herege. Esse gordinho aí é o gordinho herege. Ok, tranquilo. Mas eu falo aqui, meu querido, sem ter medo. Sem nenhum medo, sem nenhum temor. Em paz eu me deito, como disse Davi. Em paz eu me levanto. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Eu estou aqui, querido, por causa do favor imerecido de Deus e da sua graça, da sua benevolência, da sua misericórdia. Vou viver os meus dias assim como Deus ordenou. E você, querido ouvinte, que contribui nesses locais, faça um teste. Contribua com alguém que realmente precisa. Porque essas pessoas que estão lá na liderança, elas não precisam. Elas vão ter que procurar uma pá, uma enxada. Elas vão ter que procurar uma colher de pedreiro. Elas vão ter que procurar algo para se manter. Estudar, se qualificar, entrar no mercado de trabalho. Essas pessoas nunca tiveram a carteira assinada. Eu tenho minha carteira assinada. Graças a Deus, eu consegui galgar num concurso. Fiz concurso, passei em diversos concursos e fui mudando até chegar onde eu estou. Sou servidor público e eu aconselho a você a refletir, a fazer uma introspecção. Obrigado, amigo John Leno. Está dando os aplausos aqui. A todos que participaram conosco, a irmã Fabiana, a minha tia Neide e ao irmão Antônio Luiz, esteve aqui conosco também. Deixa eu ver quem mais. Irmão John Leno, meu amigo Josimar, ao Guerreiro Matos, ele também compartilhou o link. Meu amigo Neilson Queiroz. Queridos, a todos. A irmã Solange, Maria, grato. O irmão Joaci também, sua esposa, da irmã Solange. Faça uma introspecção. E a partir de hoje, rasgue esse cartãozinho aí. Eu esqueci de trazer o meu. Eu não sei se eu já rasguei, deve ter rasgado. Mas, quando eu quero ajudar alguém, quando eu posso, eu ajudo a quem realmente precisa. Faço minhas obrigações legais como pai, pensão alimentícia, pago, tenho que pagar. Ajudo quem realmente precisa. E as pessoas que eu ajudo, elas sabem, elas reconhecem, entendeu? E eu não preciso ficar falando, irmão, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. O que eu faço com a direita, a esquerda não pode saber. O que eu faço com a esquerda, a direita não pode saber. Então, queridos, eu faço de forma silenciosa. Então, na próxima semana, nós vamos estar aqui, vamos ajustar as coisas tudo tranquilo, bacana, e nós vamos falar mais um pouco sobre esse assunto. Com certeza, muitas pessoas vão entrar aqui, não vão nem ouvir, elas já vão começar a criticar. Ok, mas se você quiser fazer uma crítica, faça de forma construtiva. Não venha com ofensa não, que eu sou grande. Eu sou do manto, eu sou do reteté. Eu luto a capoeira. Faça a sua crítica aqui, faça de forma construtiva. Não ofenda ninguém, eu não estou ofendendo ninguém.
A própria palavra diz que eu posso chamar os pastores de cães gulosos. É a palavra que diz, Isaías. Então eu só estou citando o que a palavra diz. Dízimo é uma prática judaica. Eu e você não é judeu. E se eu e você não é judeu, você não está, porque não era uma obrigação. Era para os judeus. E hoje eles não fazem mais, porque eles sabem que o templo caiu no ano 70. E eles instruem as pessoas a distribuir por o órfão, para a viúva e para o estrangeiro, para o necessitado. E eles praticam a tzedekah, praticam a justiça. Não é eles dão esmola, mas dar esmola é ajudar, pegar uma pessoa que está no relento, pagar uma comida para ela, dar um dinheiro para ela montar um negócio. Isso é que eles fazem lá. Que aqui o povo não sabe nem o que é. Então, querido, faça uma reflexão. Entendeu? Faça uma introspecção. Reveja. Estude, pesquise. Vá na grande rede, tem um monte de assunto. Se você entrar dentro da minha página aí, você vai ver muita coisa. Se você quiser, eu lhe mando pelo WhatsApp. Tem um monte de estudo sobre isso. Eu lhe mando para você, você vai abrir os horizontes. Fica na paz. Que a graça de Deus abunde sobre as vossas vidas. Forte abraço. Próxima terça nós retornamos.